Um final de ano que nós dependemos da caneta. É isso mesmo. A caneta vermelha ou a caneta azul? O que é que nós teremos de presente de final de ano do presidente da República? Uma canetada vermelha, que manterá os prejuízos que querem para as pessoas com deficiência, ou a canetada azul para garantir os direitos desse segmento? Final do ano em que nós dependemos das canetas. Vamos falar sobre tudo isso na noite desta sexta-feira aqui no Canal da Notícia. Olá a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse final de semana, né? Esse dia de tanta batalha, de tanta notícia aí por todos os órgãos de imprensa, por tanta informação pela metade, por tantas pessoas falando algo que não conseguem entender sobre o que aconteceu na capital federal durante toda essa semana. E nós vamos aqui continuar repercutindo, porque depois da paulada que nós tomamos na testa do governo federal sobre a reforma tributária, nós estávamos prestes a tomar uma segunda paulada na testa, que era sobre o BPC, que era sobre o projeto do ajuste fiscal que retirava o direito ao benefício da prestação continuada para muitas pessoas com deficiência. Mas o que aconteceu no dia de hoje? O que mudou? Vamos falar sobre tudo isso, junto com o seu comentário, junto com a sua avaliação. Antes de já vir para falar sobre isso, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Abrão Dib Júnior, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, sou um homem de pele clara, pele lisa, barba baixinha, grisalha, óculos de hastes finas e lentes transparentes, cabelos escuros ficando grisalhos, penteados para trás, ao fundo um painel branco, e eu visto uma camisa de gola polo amarela com detalhe em azul na gola. No meu peito, do lado direito, a logomarca do Diário PCD, Informações e Notícias, e do lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade adotado pela ONU. Eu sou capaz, nós somos capazes de diferenciar o cotidiano com a energia dos bons pensamentos, com o encanto das afetuosas palavras e com o perfume que exala do nosso ser. De trabalhar sempre em mim a certeza de que somente os fracos não avançam, não progridem, não acreditam em si mesmos. E as pessoas com deficiência deram um exemplo muito grande de luta, de que acreditam em relação ao projeto do BPC. Antes de falar sobre tudo isso com mais detalhes, vou pedir para o Roland trazer para a gente um dos nossos grandes parceiros. Não existe mais rampa, não existe mais escada, mas não existe mais nada que te impeça a ir para qualquer lugar com acessibilidade e segurança. Elevadores para casa, elevadores para empresa, elevadores para todos os órgãos públicos, enfim, elevadores pela acessibilidade. Traz para a gente, Roland, esse é o nosso grande parceiro, por favor. Sua casa, sua empresa, seu local de trabalho, todos os locais podem ter acessibilidade. Escada não é mais empecilho, rampas não é mais empecilho, porque você pode ter elevador na sua casa, elevador em qualquer lugar, tecnologia de ponta, crédito, acessibilidade, você pode comprar de forma parcelada de qualquer parte do Brasil, elevador para casa, tudo isso com a mais forte tecnologia do mercado brasileiro para quem precisa de ter acessibilidade em casa. É isso mesmo, www.elevadoresparacasa.com.br 11 94937 0040. Eu disse elevadores para casa aqui no Diário PCD. Um abraço a todos da empresa Elevadores para Casa. Os contatos estão aqui na descrição do vídeo e você de qualquer parte do Brasil pode conversar com eles, viu? Eles fazem uma avaliação, mesmo que à distância, e entrega para você o elevador, a plataforma, enfim, aquilo que você precisa. Bom,
Antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês o que é alguém que pensa no marketing pessoal. Alguém que utiliza momentos para demonstrar empatia, para demonstrar simpatia. E ao mesmo tempo em que demonstra empatia, coloca no papel a exclusão, coloca no papel a retirada de direitos. Dia desses, o ministro Alexandre Padilha, que é de São Paulo, Secretaria de Relações Institucionais, ele publicou um vídeo nas redes sociais ao lado do Guilherme Gandra Moura. É um garotinho que é torcedor do Vasco, está em todas as redes sociais. Ele tem uma doença rara, que é a epidermólise bulhosa. É a criança borboleta. Uma doença super rara. E o Gui é muito querido. E aí levaram o Gui para o Palácio do Planalto. E o Alexandre Padilha, tratando o Gui com um carinho enorme, né? Bom, é melhor assistir. Mostra pra gente, Roland, como é que foi, rapidamente, a recepção do Guilherme, do Gui, lá no Palácio do Planalto. Mostra pra gente, Roland, por favor. Fala pro tio Padilha, o que você quer fazer? Conhecer o Lula. Ah, vamos, o Lula é vascaíno. Você sabia? Vascaíno encontra vascaíno, né? Faz um L. Vascaíno, é o L, faz o L aí. Oi, senhor presidente, o senhor pode pedir Vem cá, vem cá. Ô, meu querido. Rapaz, eu também. O que não dá para entender é como é que as pessoas recepcionam uma criança com deficiência como o Gui e ao mesmo tempo manda para o Congresso Nacional pautas para prejudicar crianças como o Gui. A família do Gui, se dependesse do BPC, teria dificuldades. A família do Gui, se precisa comprar um carro com isenção, não o terá. Porque quem vai dirigir o carro para o Gui é o pai e a mãe. E o pai e a mãe não precisam de um carro com adaptação externa. Isso me dói muito, porque fazer algo diferente do que se fala é grave. É muito grave. Será que o Padilha lembrou do Gui quando ele, numa mesa de reunião, mandou o projeto da reforma tributária tirando o direito à isenção para as pessoas com deficiência terem um veículo? Você imagina se o Gui precisar andar de transporte público, a doença que ele tem, se você encostar na pele dele, cresce uma bolha. Será que eles pensaram nas famílias, assim como a família do Gui? Antes de enviar o ajuste fiscal, que criaria uma série de empecilhos para as pessoas terem esse benefício da prestação continuada? Ou será que para mostrar para os outros empatia é uma coisa, mas no papel é outra? E quero dizer, por exemplo, ao relator, aos 7 deputados federais que aprovaram a reforma tributária na Câmara dos Deputados, que eles estão extremamente enganados. Que eles sim estão cometendo fake news. Porque eles estão dizendo que, no caso do Gui, pode comprar o carro em nome do representante legal. Ok, isso já acontece. Só que o carro, para o representante legal ter direito à isenção, tem que ter adaptação externa. Ou será que eles não leram o texto da reforma tributária? Ou será que eles não perceberam que no projeto do ajuste fiscal eles estavam tirando a isenção, o BPC, de famílias como a família do Gui? Ah, mas é legal, só no Instagram do Padilha, o Padilhando, já teve mais de 50 mil visualizações nesse videozinho que ele colocou. Vamos seguir em frente.
O ajuste fiscal passou ontem com um rolo compressor na Câmara dos Deputados. Atropelou parlamentares que estavam tentando defender as pessoas com deficiência. Eu estava ontem o dia todo acompanhando tudo isso, à distância, que essa semana eu tive um problema de saúde um pouco grave, mas está tudo bem, e nem por isso eu deixo de trabalhar. Mas, certo momento ontem, eu percebi como as pessoas colocam o regimento interno debaixo do braço e utiliza para quando é favorável. Ontem, na Câmara dos Deputados, houve o cerceamento de manifestações de deputados federais que queriam defender as pessoas com deficiência. E a senhora Maria do Rosário, que é do Partido dos Trabalhadores, ela presidiu ontem boa parte da sessão, mas ela foi às redes sociais comemorar um avanço. Mais uma que utiliza as redes sociais para dizer que não é prejudicial o que eles estavam aprovando. O Roland separou para a gente o trecho da Maria do Rosário, deputada federal pelo PT, que ontem, além de cercear manifestação de parlamentares, conduziu para uma aprovação que retiraria direitos, mas nas redes sociais ela é santa. Traz para a gente, Roland, a deputada federal, amiga do Reginaldo Lopes, a Maria do Rosário. Estou voltando aqui para o plenário já com o relatório na mão que trata do BPC e quero compartilhar com vocês que as mudanças são muito significativas. Agora, com o relatório do Isnaldo, caiu a ideia de contar pessoas que não moram dentro da mesma casa, da mesma residência, mesmo que façam auxílio financeiro eventual. Não tem isso, isso não vai existir, caiu. Não aceitamos também, no relatório já está, a mudança no conceito de pessoa com deficiência, prevalecendo o conceito da LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, e, enfim, da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também se mantém a CID apenas enquanto não existir a regulamentação do que significa critério biopsicossocial, que é muito importante, porque há uma vontade aqui de combater o recebimento irregular de qualquer benefício, mas nós sabemos que essa não é a regra. Quem recebe BPC é porque precisa. E realmente é importante que caia a questão de bem próprio, de casa própria, enfim, e também passa a ser desconsiderado, caiu a ideia de incluir a renda de benefícios outros que tenham um BPC ou algum benefício, então não vão somar os benefícios, de forma que duas pessoas com deficiência na mesma casa significa que poderão receber dois benefícios. Isso eu acho que é muito importante. Preservamos o benefício de prestação continuada com muito diálogo e com a sensibilidade do presidente Lula e do trabalho que a gente realiza na Câmara dos Deputados. Ajuste não com os mais pobres, não com os mais vulneráveis. O mercado dê conta da conta, porque a gente está aqui para defender o povo junto com o presidente Lula. E eu quero comentar com vocês, por isso que eu vou dizer para vocês, mais uma vez, nós temos as duas canetas agora. Porque o que a Câmara aprovou ontem não foi alterado no Senado hoje. Porque se o Senado altera, o projeto volta para a Câmara. E a pressa pelas férias era muito grande. E o que eu estou dizendo para vocês, de que o que a Câmara fez ontem foi prejudicial, não é uma avaliação só minha. Mas eu quero destacar, vários senadores hoje se pronunciaram contra aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados. E eu vou pedir para o Roland trazer para a gente ao menos 3 pronunciamentos no plenário do Senado Federal. Ao menos 3. Da senadora Mara Gabrilli, da senadora Damares Alves e do senador Isalci Lucas. Traz para a gente, Roland, por favor, esses 3 pronunciamentos demonstrando o risco que os brasileiros estão correndo
pela decisão da Câmara dos Deputados provocada pelo governo federal. Traz pra gente, Roland. Mara Gabrilli, Damares Alves e Isalci Lucas. Muito obrigada, presidente. Agradeço ao senador Isalci pela gentileza. Queria dar bom dia a todos, senadoras e senadores. Já queria começar a aproveitar a fala do senador Eduardo Braga, falando de tantos bilhões que a gente está pagando. E eu gostaria de lembrar uma coisa, fazer até um questionamento, que talvez eu saiba por que chegou a esse nível. Então, senadores e senadoras, nós temos transporte acessível para todos os brasileiros? Não. Nós temos todas as escolas abertas para receberem alunos com deficiência e não ter matrícula rejeitada? Não. Nós temos saneamento básico no Brasil inteiro que consiga evitar microcefalia, síndrome de Guillain-Barré e outras? Não. Tudo que a gente não tem e tudo que a gente não proporciona a esses brasileiros que são tão brasileiros como qualquer outros, é por isso que a conta fica alta. Então eu quero aproveitar a fala dos senadores, porque eu fui a relatora da Lei Brasileira de Inclusão, que graças a Deus um dia o senador Paulo Paim protocolou. E eu fui também a autora do texto final da Lei Brasileira de Inclusão. E eu aqui posso falar com muita propriedade, nada sobre nós sem nós. Eu posso falar isso. E o que a gente está fazendo para essas pessoas é o inimaginável, que é o governo propor a retirada de direito dos mais pobres e mais vulneráveis. E digo isso por ter sido a relatora, porque quando escalonamos as deficiências em severa, em leve, em moderada, nunca isso foi feito para tirar direitos. Isso foi feito para a gente conseguir ter uma visão melhor e melhorar, fecha a janela por causa do avião, melhorar os direitos dessas pessoas. Então isso se chama, que inclusive está na LBI, discriminação por conta da deficiência. Olha, a gente não consegue compreender qual é o objetivo desse pacote que chega a ser cruel, que precisa mexer no BPC. Isso é uma visão de gestão deturpada, porque você vai tirar agora de quem já não tem, e isso vai ficar muito mais caro depois. Vai ficar mais caro para o SUS. O relator na Câmara dos Deputados, o deputado Isnaldo Bulhões, ele precisou suprimir, ajustar 10 pontos do projeto. Eram retrocessos imensos no PL original. E foi muito decepcionante assistir uma proposta dessa chegar ao Congresso. Eu quero parabenizar todas as pessoas com deficiência, as associações, todos que lutaram tanto por essas mudanças e que mostram que não aceitaram esses retrocessos. E o projeto ainda tem um erro e uma injustiça imensa. A gente não pode jamais tirar o direito ao BPC de milhões de pessoas com deficiências leves, que já são extremamente vulneráveis. Essa foi uma das maiores conquistas da nossa Constituição cidadã. E vou dizer uma coisa para vocês, o fato de chamar leve não quer dizer que é leve. A gente fala de pessoas, por exemplo, com síndrome de Down. Eu quero mostrar para vocês o Edgar, o Didi, o meu assessor que está comigo, vai fazer 16 anos. Vem cá, Didi. O Didi, ele só está aqui, põe tua carinha aqui. O Didi só está aqui porque ele teve a oportunidade de trabalhar, porque ele teve a oportunidade de sair do BPC e virar um contribuinte brasileiro. E mesmo assim, ele sofre, ele está sofrendo com o peso da idade, embora ele seja jovem para sempre.
ele está sofrendo com muita coisa. E, teoricamente, ele tem uma deficiência leve. E o que você acha, Didi, que vai acontecer com seus colegas que recebem BPC? Eles vão comer como? Fala oi para os senadores. A todos o futuro próximo do nosso país, por todo tipo de deficiência, no futuro próximo nós vamos ser presidentes. Pátio. Obrigada, meu amor. O Didi trabalha, cada dia a gente procura mais talentos dele para ele ter mais trabalho. E assim, isso ele consegue exercer cidadania. E é a realidade de quase nenhuma pessoa com deficiência leve. Primeiro porque existe ainda um mercado de trabalho que não contrata pessoas com deficiência intelectual. Depois porque a gente precisa deixar muito claro que vivemos em um país que não é acolhedor para pessoa com deficiência, onde muitas mulheres, se vocês quiserem números, mais de 70 mulheres são abandonadas por seus maridos porque não aceitam um filho com deficiência. Então, excluir deficiências leves do direito ao BPC é se descolar totalmente da realidade e não se atentar para o machismo, para o capacitismo, para a desigualdade. Esse leve, ele é muito pesado. E para muita gente em nosso país, é impossível viver sem isso. Esse leve está nas costas das mulheres brasileiras, que há séculos carregam o papel do cuidado. E como se o cuidar fosse uma condição inerente ao feminino. E esse recurso é para comer, é para tomar remédio, é para comprar fralda, é para comprar insumos. Está tirando de quem menos tem. Isso não combina com os princípios e com as propostas que esse governo diz que tem. É a coisa mais paradoxal que eu já ouvi. A gente está falando de pessoas com autismo, ataxias. Vocês já conviveram com alguém que tem ataxia? Ataxia, a pessoa não para de se mexer. Ataxia é terrível. Não temos medicamento que cure uma ataxia. Vocês estão ouvindo? E está sendo considerada leve. Hemiplegias e tantas outras condições que trazem, sim, impedimentos e restrição à participação. A maioria é criança, é adolescente e ainda depende totalmente de uma mãe, de uma cuidadora, e muitas vezes precisa para trabalhar, para dar atenção, para dar cuidado para esse filho. Essas mães param de trabalhar. E com esse recurso do BPC, é que elas mantêm a família. Elas param de trabalhar para cuidar desses filhos que têm deficiência. E ela só vai ser leve no linguajar comum, que não é o que está na lei, porque na lei leve não é leve, só vão conseguir se elas tiverem esse apoio. Esse cenário mais comum no Brasil. A mãe precisa trabalhar, a renda da família diminui, as despesas aumentam porque é muito caro ter uma deficiência. Estudos da ONU já mostram que pobreza e deficiência têm uma relação direta. A pobreza aumenta o risco de ter deficiência e a deficiência aumenta o risco da pobreza. Então, tirar o leve vai aumentar a pobreza no Brasil. Como é que a gente não consegue entender isso? Pelo amor de Deus, para chegar na casa alta, precisa passar por muita experiência. A gente está falando de senadores que têm sensibilidade, têm inteligência e têm conexão com a realidade. E não é isso que está acontecendo agora. A gente não pode aceitar isso que está acontecendo. Essas pessoas, elas vão viver sem o básico. São pessoas em comunidades ribeirinhas, em favelas, em locais de difícil acesso e sem saneamento básico. E, além dessas pessoas conseguirem driblar diversas barreiras no dia a dia, elas são mães que precisam
implorar 15 segundos. acesso à escola, elas precisam implorar por um trabalho para o filho. E aí, agora, na necessidade de ajustar as contas, seriam essas as pessoas que o governo deveria ajudar e não sacrificá-las, tirar de quem tem pouco ou não tem nada. Eu já estou terminando, presidente. Obrigado, senadora Está errado, é desumano, ainda mais nas vésperas do Natal, uma data que a gente celebra a chegada de Jesus, e sua mensagem de amor, coragem, solidariedade, com os mais humildes, com os excluídos. O que está acontecendo com esse Senado, gente? O mais belo aqui é a discussão do contraditório. Mas aqui a gente não está falando de contraditório, não tem contraditório. O que tem é desconhecimento e um distanciamento da realidade. E mexer no PPC causa uma aflição imensa nas mães, nas famílias, que têm medo de não ter o que comer no dia seguinte. Como irão sobreviver sem esse BPC? É apenas um salário mínimo, mas faz a diferença entre a vida e a miséria. É disso que a gente está falando. Obrigado, senadora Mara. Eu estou acreditando que a gente está ouvindo essas discussões. E a gente não pode jamais virar as costas e deixar para trás as pessoas com deficiência leve, porque a gente tem que imaginar o autismo, a síndrome de Down, e ampliar o acesso ao BPC, e ajudar essas pessoas a saírem do PPC com uma saída nobre, voltar a virarem a ser contribuintes, igual o Didi é, porque ele teve oportunidade nessa vida, coisa que todos nós senadores temos que fazer. E é preciso fixar, claro, que o BPC não é apenas um auxílio financeiro, ele é a linha que separa 15 segundos. Milhões de pessoas da fome e da miséria. Separa milhões de pessoas da fome e da miséria. É um dever moral, político, lutarmos para proteger esse direito. Eu seguirei atenta, vigilante para evitar que isso aconteça. Eu espero que a gente possa encerrar essa votação de hoje celebrando mais essa conquista de assegurar que a deficiência leve não será excluída do texto que a gente está votando. Senador Cleitinho, eu preciso registrar aqui meus cumprimentos ao senhor. O que o senhor fez aqui ontem no plenário, nessa mobilização toda, e a sua angústia, a sua dor era tão grande que estava estampada no seu rosto, em imaginar que crianças com autismo possam ser prejudicadas hoje com uma decisão deste plenário. Mas nós estamos aqui firmes, que o Brasil saiba que há um exército aqui nos bastidores, e quero dizer que são senadores de todos os partidos. Nós estamos vendo que o seu apelo, o nosso apelo, está encontrando eco em todos os partidos. Inclusive, senador Cleitinho, eu quero registrar aqui a presença do deputado Duarte, Maranhão, PSB, mas é do B do bem. Ele ontem lutou lá no plenário, quando aprovou lá, e que ainda veio esse detalhe da criança com autismo leve, ele sai correndo de lá, vem aqui para esse plenário, nos ajudar a escrever a emenda, uma junção de vários partidos, nos ajudou a fazer a redação, nos explicou, porque até o projeto chegar aqui, ele já veio nos trazer o que tinha sido aprovado e o que precisava melhorar. Está aqui agora de manhã, lutando. Então, assim, existe um número enorme de parlamentares que concordam que foi um equívoco, um grande equívoco da equipe econômica trazer esse dispositivo. Então, eu creio, senador Cleitinho, aquieta teu coração, que o bom senso vai reinar aqui nesse plenário hoje. Tenho certeza. As famílias estão acompanhando. O que aconteceu essa madrugada nas redes sociais foi assim, o Brasil parou essa madrugada por conta disso. Parabéns por toda a sua articulação aqui ontem. Deputado Duarte, que o povo do Maranhão reconheça o seu trabalho. Que o povo do Maranhão veja em ti um grande defensor das crianças com autismo. Obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, eu vou começar a minha fala pelo que a senadora Mara colocou, a senadora Damares, e que foi o que eu aprendi aqui nessa casa nas discussões do PCD, que é exatamente isso, nada de nós sem nós. Acho até que o presidente, aquele que tem o poder de distribuir a matéria, não que eu não tenho nada contra o senador
Rogério Cavalo, muito pelo contrário, tenho admiração pelo trabalho dele, mas nós temos senadores aqui que conhecem, que vivem isso no dia a dia. Senadores que têm filhos, inclusive filha, com síndrome de Down. Então, essa matéria deveria ser relatada exatamente pela senadora Mara, senador Romário e outros aqui. Mas por que que eu apresentei a emenda retirando o texto, o CID? O objetivo dessa emenda apresentada, senador Rogério, é exatamente tirar do texto a necessidade de avaliação do grau de deficiência para a concessão do BPC e também a exigência do registro do Código de Classificação Internacional da doença, que é o CID. Exigir a avaliação do grau de deficiência contraria os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição Federal e também na legislação infraconstitucional, em especial o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, além de violar o princípio da vedação ao retrocesso social. Quanto à exigência do CID, representa de fato uma barreira desarrazoada à pessoa com deficiência, que diante da carência de especialistas, especialmente no âmbito do SUS, levará essas pessoas às longas filas de espera para consulta e depois uma longa fila para a perícia. A exigência do CID comprometerá os que mais precisam de assistência, não influenciará no diagnóstico da deficiência e não evita fraudes da concessão do BPC. Um dos maiores problemas que nós temos hoje com relação aos autistas é ter o diagnóstico precoce. Eles não conseguem. O governo não oferece condições dessas pessoas obterem rapidamente o diagnóstico precoce. Então, exigir essa burocracia, isso compromete realmente. O senador Eduardo Braga falou de fazer um acordo, como nós fizemos ontem na votação da PEC, retirando a questão da alimentação do Fundeb. Eu acho que a emenda da senadora Damares, que retira o grau moderado e grave, resolve a questão, tem que tirar da lei. Não é acordo, porque o acordo vai continuar a lei exigindo isso. Até resolver isso ano que vem, muitas pessoas terão sérios problemas. Atendido essas questões, resolve de fato essa questão dos autistas e também do síndrome de Down. Tivemos uma série de outros senadores, senador Marcos Pontes, senador Magno Malta, tantos outros senadores se manifestaram hoje no Senado Federal. E eu estava acompanhando esses dias o vídeo do senador Jorge Cajuru, e ele disse assim: olha, a Câmara dos Deputados é considerada uma rodoviária e o Senado um aeroporto. É lamentável que a Câmara dos Deputados, com 513 deputados, seja um puxadinho do Palácio do Planalto. Um puxadinho. Porque as pessoas precisam entender o seguinte: você é um deputado federal de um partido político. Você pode ter a sua opinião sobre um projeto, mas quem comanda a decisão é o líder do partido. Se o líder do partido encaminhar uma votação contrária a um projeto, mesmo que você não seja contrário, você vai ter que aceitar o que o líder fala. Isso em todos os partidos. Porque eu vi muitos parlamentares de partidos políticos falando pelas pessoas com deficiência, tentando defender as pessoas com deficiência, aí vinha o líder e votava contra. Essa é a política. Esse é o jogo que você precisa aprender a jogar, porque senão, se você não tiver um partido político, você não consegue se eleger. Você tem que ter um partido político. E aí você fica nas mãos de acordos que às vezes acontecem de uma maneira estranha, mas acordos que rifam os parlamentares em todas as casas legislativas. Enfim, a Câmara aprovou mais um pacote de maldade para o ajuste fiscal, onde atacava o BPC. O Senado fez um acordo
que o presidente da República vai vetar trechos do projeto aprovado na Câmara para garantir os direitos ao BPC para pessoas com deficiência, por exemplo, autista nível 1, síndrome de Down, não ter a questão da digital, né? Porque eles queriam que a pessoa que tivesse o BPC suspenso teria que fazer a digital, teria que passar pela prova, fazer lá nos postos a digital. Se nem o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu implantar a biometria em todas as sessões eleitorais, agora eles querem biometria para todo o Brasil. Para onde? Para o INSS? Quem vai ter o equipamento de biometria? Pelo menos a Câmara aprovou isso. O Senado fez um acordo e disse que o presidente vai vetar. E aí eu fico na esperança de qual é a caneta que vai entrar em ação. Mas para a gente respirar um pouco, para a gente oxigenar um pouco, eu também não entendi quando se fala em avaliação biopsicossocial no Brasil. Essa avaliação não existe. Ela está no papel. Mas o governo federal engavetou isso. O Ministério dos Direitos Humanos, a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, fez um trabalho sensacional e entregou para a Presidência da República. Quando entregou, eles engavetaram. Então não adianta ficar falando, a avaliação biopsicossocial vai ser aquela que vai corrigir as distorções. Qual avaliação? Onde é que existe essa avaliação? Só existe em São Paulo. Em São Paulo, para o IPVA, existe. Que quer saber quantas vezes a pessoa faz sexo por semana. São Paulo tem, mas é a única em todo o Brasil. Então, antes de falar alguma coisa, as pessoas precisam entender, ou pelo menos dar o braço, dar condições para que alguém consiga te convencer ou mostrar o que é verdade. Será que todos os parlamentares sabem que não existe avaliação biopsicossocial no Brasil? Bom, mas eu pedi a opinião de 4 pessoas que estiveram na linha de frente para reverter tudo isso lá em Brasília. Pessoas que passaram a madrugada, nós aqui a madrugada conversando, passando o contato de um, passando o contato de outro, ó, vai em tal gabinete, ó, vai em tal gabinete, vai em tal lugar, ó, tal lugar, o senador tá lá, ó, aqui é o café, vai lá. Passamos a madrugada falando sobre isso. Porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem, no meio da noite, e o projeto lá foi imediatamente para o Senado. E as articulações foram na madrugada, porque às 10 horas da manhã de hoje começou a votação. E eu quero trazer para vocês a avaliação da advogada Flávia Marçal, que faz parte de uma coalizão de entidades em todo o Brasil, de autistas, de raros. Eu queria que a doutora Flávia Marçal comentasse com a gente a avaliação que ela teve do que foi aprovado na Câmara, do que foi no Senado e qual é a esperança e a expectativa dela. Traz para a gente, Roland, a doutora Flávia Marçal. Olá pessoal, Flávia Marçal aqui em nome da Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo. Quero aqui comemorar com vocês, nós acabamos de conseguir aprovar o projeto PL 4614, que tratava do BPC, por 42 votos sim e 31 não, mas é importante destacar que essa aprovação é com a retirada do artigo, com veto ao artigo que tratava sobre os níveis de deficiência. Essa foi uma luta importantíssima para a nossa comunidade, nós já tínhamos conseguido reverter alguns pontos na Câmara dos Deputados e agora conseguimos essa vitória no Senado Federal. Foram dias muito cansativos, né? A gente quase não dormiu esse período agora nessa mobilização, mas a gente está aí o resultado da vitória da nossa comunidade. Queria aqui deixar agradecimentos especiais, a gente vai continuar aí nos comentários também, mas a todos que mobilizaram, especialmente as entidades da Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo, que foram essenciais nesse processo, a toda a comunidade da Associação Nacional de Pessoas com Deficiência, na pessoa do nosso querido Abraão Dib, que tem sido um grande parceiro
nessa luta, não só pela reforma tributária, mas também pela questão do BPC. Abraão, toda a nossa gratidão da coalizão, você que esteve conosco na Câmara e no Senado Federal, dialogando, compartilhando informações. Essa união da coalizão com a ANA-PCD foi importantíssima para que a gente pudesse lutar, né, no Congresso Nacional, não só pela reforma tributária, mas também pelo BPC. Conte com a coalizão, não só você, mas todas as outras entidades que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência. Queria falar aqui sobre também alguns encaminhamentos. Tem algumas pessoas que estão muito preocupadas com a questão do regulamento. Isso foi explicitado, inclusive, pelo senador Espiridião Amin. A Coalizão Nacional Inclusiva já vai encaminhar ofícios ao Ministério da Economia, ao Ministério do Desenvolvimento Social e à Secretaria-Geral da Presidência da República, para que a gente possa continuar acompanhando esse regulamento e evitar qualquer retrocesso. Por fim, não poderia deixar de agradecer à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, os senadores e deputados que se engajaram nessa luta e que protegeram os direitos das pessoas com deficiência, no nosso caso, especialmente dos autistas nível de suporte 1. E aí, na Câmara dos Deputados, não poderia deixar de agradecer ao deputado Duarte Júnior. Nós acompanhamos a madrugada, né, em que o deputado ainda estava ali se mobilizando no Senado Federal, na Câmara dos Deputados. Queria também agradecer a deputada Isa Arruda, que esteve o tempo todo em contato conosco também nesta luta, e em nome de vocês, a todos os deputados que estiveram mobilizados conosco nesse caminho, inclusive ao deputado Orlando Silva, que muito generosamente cedeu seu gabinete para que ele fosse ali o nosso quartel nos encaminhamentos que nós demos durante a Câmara e no Senado. E no Senado Federal não poderia deixar de agradecer ao senador Flávio Arnes, que antes do processo chegar ao Senado já estava se mobilizando contrário a essa medida. Também a senadora Damares, que foi uma das primeiras a apresentar uma emenda ainda ontem à noite sobre essa temática. E também não poderia deixar de agradecer muito especialmente a senadora Mara Gabrilli, que nos emocionou, ver o relato da senadora, ver a emoção da senadora na defesa dos nossos direitos, foi emocionante. Então hoje é um dia de vitória, é um dia que a gente nunca mais esqueça que os nossos direitos podem ser retirados de uma forma muito fácil se nós não estivermos muito atentos. Então fica aqui meu agradecimento a todos os senadores, a todos os deputados que se mobilizaram para que a gente pudesse conseguir reverter esse quadro. Quero lembrar que a pauta da deficiência não é uma pauta da esquerda nem da direita, é uma pauta da sociedade. Ela é uma pauta da humanidade e de todos aqueles que acreditam que o mundo mais justo, ele só é se for para todos. Muito obrigada, pessoal, e novamente em nome da Coalizão Nacional Inclusiva pelo Autismo, a gente vai aqui continuar agradecendo. A gente está muito cansado, peço desculpas se porventura a gente esquecer de alguém, mas foram dias muito intensos, mas que agora a gente chegue para comemorar esse Natal realmente compartilhando aquilo que é mais importante, que é o amor um próximo. Um grande beijo, pessoal. Obrigada novamente. Obrigado, doutora Flávia. Nós estivemos juntos em vários momentos, né? Inclusive, quero lembrar que nós conseguimos juntos uma emenda na Câmara dos Deputados para tentar corrigir essas maldades todas, com 110 assinaturas de deputados federais. 110 assinaturas. Sabe o que é você conseguir de 513 deputados federais, você conseguir a assinatura de 110? Nós conseguimos isso. Dr. Jairo Varela Bianec, um dos coordenadores jurídicos da ANA-PCD, elaborou uma nota técnica. Nós elaboramos dessa nota técnica uma proposta de emenda e a deputada federal Daniela Reiner apresentou essa emenda e nós fomos em busca das assinaturas. 110 assinaturas. É só entrar no site da Câmara dos Deputados e encontrar a emenda da deputada Daniela Reiner, que ontem esteve no destaque na Câmara dos Deputados. Então há sim um grupo de pessoas imbuídas nisso. Assim como a Luciana Mendina. Luciana é mãe de um garoto com autismo e a Luciana esteve durante todo esse tempo lá em Brasília também. Traz pra gente, Roland, o comentário da Luciana Mendina. Gente, quero explicar para vocês como foi o PL da maldade, o PL que cortava o BPC de milhões de pessoas. Felizmente conseguimos reverter no Senado, porque a intenção agora, no último momento, era tirar autista nível 1 de suporte e pessoas com síndrome de Down. Mas estão no BPC, vão continuar com o BPC. O PL da maldade, ele veio com esse corte do autista nível 1 de suporte e a pessoa com síndrome de Down. Veio também que na família só uma pessoa poderia receber o BPC.
e a gente mudou isso, então pode ser 2 ou 3 pessoas recebendo BPC. Também venho com a maldade de que pessoas de fora da família contaria a renda dessas pessoas que não moram com a família. Ou seja, total absurdo. Como é que gente que não mora com você conta para sua renda? Tiramos também. Veio a questão da deficiência, moderada ou grave, tiramos também. E mais tiramos. Veio a questão da biometria, que dificultava muito para os cegos, que teriam que fazer biometria constante. Conseguimos tirar. Enfim, a gente tirou quase tudo desse PL da maldade. Então, gente, agora é só comemorar. Gratidão a todos que nos ajudaram, gratidão a todos os senadores que estiveram conosco. Luciana, hoje era 1h da tarde, ela falou: Abrão, acabou a bateria do meu celular. Acabou a bateria, não sei o que eu vou fazer. Aí ela encostou num lugar lá em Brasília e gravou essa mensagem pra gente. Obrigado, Luciana, você é uma guerreira. Quem também acompanhou isso muito passo a passo foi a advogada Letícia Lefebvre, do blog Crianças Especiais. E a Letícia respirou com o que foi conseguido de hoje no acordo no Senado Federal. Traz pra gente, Roland, a doutora Letícia Lefebvre. Pessoal comemorando, no Senado não passou aquele artigo que nós estávamos lutando para que não passasse em relação à CID. Graças a Deus não passou, o Senado votou não, né? Mas agora não esquece de anotar os deputados federais que não deixaram quieto, tá? Que deixaram quieto e não votaram a favor disso. Então o Senado foi barrado, mas aí o Senado não mudou a redação. Por quê? Porque se o Senado mudasse a redação, ia ter que voltar para a Câmara. Então o que eles fizeram? O Senado, ele alinhavou, isso são estratégias políticas, um acordo que o presidente vai vetar esse artigo. Então vai aprovar o projeto de lei, mas vai vetar esse artigo. Então as pessoas com síndrome de Down, as pessoas com autismo no nível de suporte 1, já podem respirar um pouquinho mais aliviado, ok? Então essa é a boa notícia. Eu estou muito feliz, muito feliz e cansada, né? Porque acompanhar essas duas, hoje eu não acompanhei porque eu tive umas coisas para fazer, mas eu acompanhei quase tudo. Então eu venho aqui comemorar com vocês. Vamos soltar champanhe, vamos soltar fogos não, porque senão a gente pode, vamos comemorar, tá? Um brinde a esse momento histórico onde a população conseguiu converter um projeto de lei. Parabéns aos deputados que articularam, alinhavaram, e os senadores que votaram contra. Muito obrigada. E outro que esteve em Brasília, o César Magalhães, está no Congresso Nacional já faz umas 2 semanas. Eu acho que ele levou o colchão da casa dele, porque semana passada, quando eu estava em Brasília, o César estava lá todo dia, né? Nós nos encontramos no gabinete do senador Romário. Tem até foto que nós fizemos, o César fez foto e tal. O César está há 2 semanas seguidas lá no Congresso Nacional. E o César Magalhães, da Retina Brasil, também faz uma avaliação sobre o que foi tudo isso no Congresso Nacional e o que foi de conquista hoje no Senado Federal. Pessoal, estou passando para agradecer a cada um do nosso movimento PCD e Raros, que nos deu suporte nessa luta para garantir que não houvesse corte no BPC. Nossa, a diferença entre o projeto original que chegou lá e tudo que a gente conseguiu modificar dele nesse transcurso aí da tramitação, que foi muito curto, porque estava em processo de regime de urgência, né? Não tivemos oportunidade de debater isso com os parlamentares, aquela ideia de nada sobre nós sem nós, assunto que nos dizem respeito, as autoridades terem que nos ouvir, como está previsto na nossa Constituição, na Convenção da ONU, na LBI, não foi respeitada. A gente só foi ouvido porque a gente foi para lá, para dentro do Congresso, parando o parlamentar nos corredores e conversando com eles. Conversando com centenas de parlamentares e conseguimos convencer muitos deles. Por pouco o governo, inclusive, tinha perdido a votação.
Vocês podem olhar que na Câmara foi 200 e pouco a 200 e pouco o resultado, no Senado também uma votação dividida, mas isso tudo foi o nosso protagonismo. Cada um de vocês foi importante nessa luta. As entidades que compõem esse movimento, que tiveram dando a retaguarda aí, entidades nacionais como a Retina Brasil, que eu faço parte, não vou aqui falar o nome de todas porque são dezenas, não vou lembrar, mas cada um de vocês foi importante. Tudo que a gente conquistou foi vitória nossa, foi luta nossa, foi protagonismo nosso. E a gente tira daqui uma lição: a gente precisa estar unido e acreditar no nosso protagonismo. Nós é que fizemos essa diferença. Bom, como todos disseram, né, o César, a Luciana, a Flávia e a Letícia, há um grupo muito grande de pessoas que estiveram na linha de frente. A ANA PCD procurou ocupar os espaços possíveis e impossíveis em todo esse processo. Nós já oficiamos hoje o presidente da República sobre a necessidade do veto em partes do ajuste fiscal, em partes da reforma tributária. Documento oficial já nas mãos do presidente da República. Nós não vamos, nesse final de semana ou nesse final de ano, ficar esperando que alguém decida por nós. Nós iremos nos manifestar de todo jeito possível. Nós não queremos mais uma canetada vermelha. Nós não queremos mais a expulsão ou a exclusão. Nós queremos que respeitem as pessoas com deficiência e que não retirem direitos conquistados durante todos esses anos. O que nós queremos é que respeitem esse segmento. Nós não temos condições de colocar 1.000, 5.000, 10.000 pessoas no Palácio do Planalto. Nós não temos condições para isso. Como vocês viram, o Gui é uma das crianças que não pode participar de um evento como esse, assim como tantos outros. Mas nós temos a força das redes sociais. E nesse momento, eu acho que nós temos que cobrar o presidente da República, vice-presidente da República, Alexandre Padilha, para que não haja a canetada vermelha do Lula. Que a canetada azul seja aquilo que mantenha os nossos direitos. Quero pedir a vocês que nos ajudem nisso, que façam a sua parte. Mas eu não recebo o BPC. Mas tem quem recebe, que se tiver o BPC suspenso, vai passar fome. Vai deixar de comprar insulina, vai deixar de comprar medicação. E pode ser a pena de morte. O projeto contra a vida, se a gente não conseguir vetar isso através do presidente da República. Não confio em acordos, mas nesse momento a única saída que eu tenho é confiar em acordos e fazer o nosso trabalho de pressionar autoridades para que não assinem esse retrocesso histórico na vida das pessoas com deficiência. Bom final de sexta-feira para cada um de vocês, muitíssimo obrigado, grande abraço, vamos em frente. E quem sabe tenhamos logo a caneta azul e que não venha a caneta vermelha. Tchau, gente. Obrigado. Fui. Deixa o like, deixa o joinha, compartilha essa transmissão. Muito obrigado. Bom final de semana e nós continuamos com muitas notícias ainda nos próximos dias.